Eu vou te passar umas dicas e você vai entender como funciona esse conjunto. Vamos fazer um esquema aqui, tá? Primeiro, o mais importante é a população. Nós somos um país de 210 milhões de habitantes. A economia deve servir a nós. Portanto, essa massa de gente, certo? Que são as famílias, isso é o principal motor da economia, tá? É para as famílias que a gente está desenvolvendo tudo isso aí. As famílias, elas trabalham tanto no Estado, essa máquina aqui, como trabalham num outro conjunto que são as empresas. Como é que funciona o ciclo? Que é isso que interessa. As famílias, quando estão bem de vida, elas estão gerando demanda para as empresas. Quando geram demanda às empresas, as empresas têm como aumentar o emprego e têm como gerar a produção. Portanto, as famílias vão trabalhar nas empresas, as empresas produzindo mais, elas vão gerar mais produtos para as famílias. Agora, as famílias, para poderem comprar, para poder dinamizar as empresas, elas precisam ter renda. Então, quando nós tivemos políticas que distribuem renda do Estado para as famílias, nós geramos maior capacidade de consumo. Maior capacidade de consumo significa que as empresas vão ter para quem vender. O empresário não precisa de discurso ideológico, precisa ter mercado para ter para quem vender, demanda, gente com dinheiro, e ele precisa ter juro barato para poder investir. No Brasil não tem nenhum nem outro. Agora, como é que funciona onde funciona a economia? Pega em China, Coreia do Sul, Canadá, a França, a Alemanha, qualquer um deles. Você tem sistemas redistributivos fortes e a atividade das famílias mais intensa em termos de consumo gera imposto sobre o consumo, que é receita reposta para o Estado. Como as empresas, quando as famílias compram mais, as empresas passam a produzir mais, isso gera também imposto sobre a produção, também dinheiro para o Estado. Resultado, a conta fecha, porque o que o Estado colocou aqui para dinamizar o consumo das famílias, dinamiza as empresas e ambas geram impostos que permitem ao Estado gerar não só receita, mas um superávit. Esse superávit, que é esse dinheiro que o Estado passa a ter, passa a funcionar de maneira essencial para qualquer economia no mundo que funcione. O Estado vai poder pegar esse excedente, vai poder transformar no que a gente chama de salário indireto ou de consumo coletivo. Você veja bem, você não compra o teu hospital, você não compra a tua escola, você tem que ter acesso, você tem que ter bens públicos de consumo coletivo, você tem que ter um rio limpo. Então, essas coisas o Estado financia e isso gera mais bem-estar das famílias. Porque bem-estar das famílias não é só dinheiro no bolso, é também acesso a toda essa parte de recursos públicos. Essa prosperidade das famílias, portanto, vai, por sua vez, aumentar o que a gente viu, o ciclo. Por outro lado, o Estado, tendo excedente, ele passa a financiar infraestruturas, por exemplo, transportes, ferrovia, infraestruturas de eletricidade e coisas do gênero, que aumenta a produtividade das empresas. Por que esse negócio deixou de funcionar no Brasil? Porque aqui começou a vazar. Eu vou apagar uma linhazinha aqui começou a vazar por aqui. Você sabe o que é isso? É aqui o teu cartão de crédito, certo? Você não reparou, mas o teu cartão, o rotativo do cartão está chupando 320%. Nos Estados Unidos estão indignados porque chegou a 20%. Certo? Mas você também teve que comprar no crediário, porque as pessoas mais da massa da população não têm como pagar à vista, elas têm que pagar a prazo. Pagando a prazo, no Brasil, na faixa de 100%. O máximo que eu encontrei na Europa foi 13%. Ou seja, no Brasil, o cara que não pode comprar à vista vai ter que pagar o dobro do valor do produto. Isso não funciona. E se a pessoa vai pegar um crédito no banco,
vai estar pagando na faixa de 118% atualmente. 118% para você pegar um empréstimo, você, pessoa física, no banco. Quanto estão chupando aqui? Uma massa de dinheiro que trava a capacidade de consumo das famílias. As empresas, o que acontece? As famílias não estão conseguindo comprar mais. Nós temos 64 milhões de adultos no Brasil que não estão conseguindo pagar suas dívidas. Não estão comprando mais porque sequer estão conseguindo pagar o que já compraram. Então, o resultado é que as empresas param de funcionar, porque não tem para quem vender. Então, isso aqui está eliminado, elas não conseguem vender porque as famílias não estão comprando, certo? E, além do mais, temos os juros para as empresas, aqui também está vazando, certo? E juro para a empresa está na faixa de 49%. Na Europa, nos Estados Unidos, é 2% ao ano, certo? Isso aqui é um sistema de agiotagem. Esses dois chupam, em média, R$1 trilhão por ano, tá? R$1 trilhão. Agora, o que acontece com esse dinheiro? Esse dinheiro vai para grandes intermediários financeiros. Eles recebem esse trilhão porque são juros, eles são intermediários financeiros, não produzem nada, tá? E, por outro lado, eles recebem dinheiro porque eles pegam esse dinheiro que poderia ser transformado, esse superávit do Estado, que poderia ser transformado em consumo público das famílias e infraestruturas para as empresas, eles vão pegar isso aqui e transformar num dreno direto que vai para os grandes bancos, para os grandes intermediários financeiros. Quanto é aqui? Aqui, no ano passado, foram 320 bilhões. Você travou a capacidade de consumo das famílias, travou a capacidade produtiva do Estado, das empresas e travou a capacidade de investimento do Estado. Você paralisou a economia, nós hoje temos déficit, quando tínhamos superávit. O Banco Mundial chamou esse processo, quando funciona de maneira lógica, chamou isso a década dourada do Brasil, do Brazilian Golden Decade, de 2003 a 2013. De lá para cá, estão quebrando a economia e estão adiando. Se você não reparou, é o 6º ano que a economia está parada, com grande déficit que não tinha antes. O que fazer? Esse povo aqui, esse trilhão e 320 bilhões, não pagam impostos. Desde 1995, lucros e dividendos distribuídos não se cobra tributos. O resultado é que essa gente vai acumulando e isso permitiu que se gerasse esse aumento brutal de bilionários no Brasil, ao mesmo tempo que se travou a economia. As soluções são bastante simples, discutidas não só no Brasil, mas no mundo. Basicamente, se essa gente volta a ter que pagar impostos, eles vão ver que a fortuna deles acumulada nos bancos, nos paraísos fiscais, está diminuindo. Eles vão dizer, bom, deixa eu fazer alguma coisa de útil, produzir alguma coisa, porque minha fortuna está se reduzindo. Isso é imposto sobre lucros e dividendos, imposto sobre a fortuna, imposto sobre a herança, os diversos mecanismos que diversos países que funcionam utilizam para assegurar que o dinheiro volte ao circuito produtivo. Esse é o essencial do dilema que a gente enfrenta, né? Esse esquema não é complicado, você pode rever de novo, você vai entender, você vai encontrar, inclusive, no meu blog, os detalhes, os desenhos, tudo que você quiser, mais complexo, mas o essencial é que o esquema da economia é tão simples assim.